Amados, estamos aqui numa continuação do capítulo 9. No capítulo 10, por mais que tenha ali o númerozinho, como eu já disse aos irmãos, não existe uma quebra de texto. Não existe uma descontinuação daquilo que foi apresentado na cura do ex-cego. E nós vimos todo o desenrolar daquela história. Nós vimos o ex-cego sendo inquirido pelos vizinhos, nós vimos o cego de nascença também sendo inquirido 2 vezes por aquele sinédrio, pelos fariseus, os líderes judaicos, e também, amados, expulso da sinagoga. O último sermão aqui nós vimos que Cristo foi até ele, e Cristo o trouxe. Inclusive no verso 38, no verso 37 e 38, ele pergunta, irmãos? No 36 mais especificamente ele diz: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: tu já os tem visto, e ele é quem fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. Nós vimos então a recondução deste ex-cego para próximo de Cristo, para andar próximo de Cristo. Então, amados, Jesus ainda está enfrentando os fariseus, os líderes cegos que se julgavam sábios e os grandes intérpretes da lei, dando continuidade a seu discurso na presença dos fariseus, porque podemos ver no verso 41, eles perguntam no 40, nós também somos cegos? E Cristo diz: se fosseis cegos não teríeis pecado, mas como agora dizeis nós vemos, portanto o vosso pecado permanece. Então, amados, nós vemos que aqueles que estão aqui diante do texto é o ex-cego, Jesus Cristo e esses líderes. Não mudou o público, não mudou os personagens envolvidos aqui no texto. Então, a leitura do capítulo 10 permanece no mesmo cenário, permanece com as mesmas pessoas. Sua finalidade, irmãos, foi primeiro censurar a maneira como os fariseus trataram o ex-cego, o escorraçando, o excluindo. E segundo, animar o ex-cego em sua fé e confiança. E também salientar o ministério amoroso e salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que João escreve isto, irmãos. Ao mesmo tempo, nós veremos, na abordagem desse texto, uma ilustração do falso pastoreio. O fato de os fariseus expulsarem o ex-cego da sinagoga, em virtude dele acreditar em Cristo, situa-nos na mesma trajetória dos líderes judeus, que resistiram à vontade e à revelação de Deus em tempos passados. Assim, o sombrio cenário do discurso do bom pastor tem foco em quê? Na irresponsabilidade dos pastores judeus. Algo que no Antigo Testamento é salientado com frequência. Por exemplo, Zacarias capítulo 11, verso 17. O profeta diz: ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Então nós vemos que Jesus ele vai partir desta premissa. Qual? O abandono do ex-cego. Uma pessoa que por crer em Cristo foi retirada, excomungada da igreja. E Cristo, com base neste fato, ele vai discorrer nesta parábola. Na verdade eu não gosto de chamar parábola, e sim uma metáfora. E os irmãos vão saber por quê. O bom pastor, vocês vão ver que o tratamento é totalmente diferente. Os fariseus, por outro lado, como maus pastores, não estão preocupados com as ovelhas e as lançam fora. O homem cego de nascença, uma verdadeira ovelha, que creu em Cristo, tinha sido excomungado pelas autoridades. Mas Jesus, o bom pastor, foi até ele, procurou ele e o encontrou. Então, amados, esse discurso apresenta uma semelhança com as parábolas, contudo será mais classificado como um discurso simbólico. Por quê, amados? Porque existe um campo de imagem ou figura, no qual uma metáfora que contém um predicado e um sujeito. Por isso, amados, devemos olhar isso mais como uma metáfora e não tanto como uma parábola, apesar de estar escrito aqui.
E aqui o pastoreio tem a figura de ovelhas e o próprio pastor. Fortes ligações com o Antigo Testamento. Ezequiel, mais um texto do Antigo Testamento que fala sobre esse falso pastoreio, diz o seguinte, Ezequiel 34, verso 2. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Cristo vai partir de várias premissas e também de vários textos do Antigo Testamento, amados. A metáfora do rebanho marca a vida cotidiana dos judeus, onde o próprio Deus era conhecido como o pastor de Israel, e o seu povo é o rebanho que ele pastoreia. Parte desse conjunto de figuras era também a noção do pastor principal, dos pastores assistentes e dos empregados. Davi, por exemplo, que foi pastor antes de se tornar rei, tornou-se um próprio pastor de Deus. Jesus enxergava em si mesmo as características de um bom pastor por excelência. Então, para entender melhor o texto e entender as características de um falso pastoreio e do pastoreio que realmente está em Cristo, vamos entrar no texto a partir de agora, utilizando a versão João Ferreira de Almeida, no verso 1. Perceba então que o primeiro verso do capítulo 10 diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Para entender essa metáfora, irmãos, nós temos que ter uma base. Toda a alegoria aqui, tudo que Cristo vai falar, é conforme o pastoreio da época, como ele ocorria. Então você vai ver algumas linguagens como porta, como o próprio pastor, curral, e nós precisamos visualizar o que Cristo estava passando. A metáfora que Jesus narra só pode ser compreendida plenamente se nos reportarmos à prática do pastoril daquela época. Na Judéia, o lugar era de montanhas e vales, e havia poucos lugares seguros, com pastos propícios para as ovelhas. Os pastores saíam com seus rebanhos à noite e precisavam também colocá-las, as ovelhas, num aprisco, um lugar seguro para protegê-las de lobos, isso tanto de dia quanto à noite. Ele precisava constantemente estar conduzindo. Então, amados, havia dois tipos de aprisco. No inverno havia um grande aprisco para onde vários pastores levavam seus rebanhos. Esse aprisco tinha uma porta forte que ficava trancada e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, o pastor chamava suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes, as águas tranquilas, para alimentar os seus animais. No verão, os pastores ficavam com seus rebanhos em campos e os recolhiam em pequenos apriscos de pedras. Tinham aquelas barricadas pequenas, 1,5 metro talvez, né, apenas para armazenar ali as suas ovelhas em um local seguro, onde ele pudesse ver, controlar elas. Então vemos aqui, irmãos, esta imagem, dois tipos de aprisco. E com base nessas duas imagens, geralmente utilizavam cavernas, também colocavam ali as ovelhas, fechavam, e tinha portas. E a porta do aprisco é algo que devemos olhar aqui com cuidado. Esse aprisco tinha uma abertura, apenas uma, por onde as ovelhas entravam e por onde elas saíam, nos dois tipos de aprisco. O próprio pastor, geralmente, era a porta. E quando vinham as ovelhas, ele inspecionava as ovelhas. E como eu disse, às vezes outros pastores colocavam as outras ovelhas juntas, mas ele sabia quais eram as suas. Então, por ele, elas passavam e saíam. Amados, no primeiro aprisco, os ladrões, do capítulo 10, né, verso 1 ao 3, os ladrões tentavam roubar as ovelhas subindo pelas paredes. Não entrava pela porta. No segundo aprisco, o próprio pastor servia de porta para as ovelhas. No verso 7, podemos ver isso.
E ao longo da história de Israel, o pastoreio tinha sido sempre uma tarefa rotineira, irmãos. Então isso era algo fácil de assimilação para os discípulos, para as pessoas que estão ali ouvindo, inclusive os opositores de Cristo. Eles entendiam o que era essa prática. O povo sabia que todas as ovelhas eram indefesas. Poderiam se extraviar, se sujar, ser abatidas por outros animais. Elas exigiam uma supervisão constante, guiando-as, resgatando-as, limpando-as e protegendo. Ser um pastor era um bom treinamento para conduzir pessoas. Abraão, Isaac, Jacó foram pastores. Assim como Moisés também foi pastor e também Davi. Preparando o texto, fiquei pensando, aqueles que desejam o episcopado, né? Um bom teste era pegar um curral, falar, ó, tá aqui suas ovelhas, você vai cuidar, daqui a um ano eu volto. Aí eu analiso a condição das ovelhas, se tiver tudo bem tratado, se multiplicar suas ovelhas, aí você, né, passou pelo primeiro teste, né, ao episcopado. Porque exige cuidado, irmãos. As ovelhas, e engraçado que Cristo ele utiliza a figura da ovelha para se assemelhar aos seus eleitos. Então existe ensinamento naqueles animais. E a Bíblia constantemente utiliza de animais para trazer ensinamentos para homens. Vai ter com a formiga, preguiçoso. E diversas vezes encontramos essas linguagens, amados. Mas aqui nós vemos dois tipos de pastores. Enquanto a metáfora de um pastor sugere cuidado, próximo, terno, ele também pode representar regras duras, abusivas, autocráticas. E assim o texto se refere a falsos líderes espirituais, bem como os verdadeiros, como pastores. Jesus contrastou a si mesmo com pastores de Israel, usando essas duas imagens, irmãos. Então, por um lado eu olho falsos pastores, denominados ladrões, salteadores. Por outro lado eu olho para Cristo, o modelo de um pastoreio verdadeiro. E ele diz, iniciando o seu discurso, na verdade vos digo. Isso os irmãos já sabem, né? Sempre que ele inicia falando amém e amém, que são as palavras gregas aqui, isso significa que é uma verdade solene. Então não tem quebra de texto, porque é uma continuação daquilo que ele já vinha falando, sobre a cegueira daqueles líderes. Se vocês não fossem cegos, vocês veriam seus pecados, né? É isso que ele quis dizer. Iniciando com um duplo amém, indicando que não houve mudança de público ou cenário, nesta sessão o pensamento é fortemente influenciado pelo texto que nós lemos em Ezequiel 34, onde fala sobre os pastores, irmãos. Onde os pastores de Israel são criticados em contraste entre o mau pastoreio dos fariseus, olhando para o bom pastor que é Cristo. E ele diz, aquele que não entra pela porta, segundo o texto, no curral das ovelhas. O símbolo, amados, subjacente aqui é um aprisco, um curral de ovelhas. Os pastores levavam seus rebanhos para pastar durante o dia e à noite voltava, né, para o aprisco. Os pastores paravam cada ovelha na entrada com suas varas para inspecioná-las cuidadosamente antes de permitir que entrassem no aprisco. Uma vez no aprisco, as ovelhas estavam sob os cuidados do pastor e deste porteiro, que iria vigiá-las durante toda a noite. Tem mais um texto aludido aqui, irmãos. Ezequiel, capítulo 20, verso 37 e 38. Presta atenção. Contarei vocês, enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança, e os separarei daqueles que se voltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês viram no início? Eu contarei vocês, com a minha vara os separarei. Cristo está aludindo a textos do Antigo Testamento. E quando ele diz
que aquele que não entra pela porta, posteriormente ele vai falar que ele é a própria porta, esses não são deles, não são dele. Ele não conhece, ele não tem intimidade, ele não ouve essas pessoas, irmãos. O sujeito, alguém, pode muito bem referir-se aqui a uma ovelha. Isto é, uma pessoa cujo caráter se assemelha de uma ovelha. A pessoa que realmente segue a Cristo. Novamente, não é de modo algum absurdo falar de ovelhas entrando pela porta, pois a referência também nesse caso é a pessoa que pela fé em Cristo entra no reino. Porém ocorre que muitas pessoas tentam entrar por alguma outra porta ou de alguma outra forma, como por exemplo confiando nas suas próprias obras. Amados, quando eu leio esse texto, quando eu vejo que Cristo ele se denomina não só como bom pastor, mas sim como aquele que é a entrada e a saída. Primeira coisa que eu enxergo é que é somente por Cristo, isso mantém o pilar da reforma Solos Cristo, somente por Cristo que se obtém salvação. E quando eu vejo que ele fala que existem outros que tentam a salvação por outros meios, quais os meios nós conhecemos? Quantos meios que as pessoas utilizam para tentar obter salvação? Obras é a principal delas. Obras que falam, não, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir até Cristo. Você precisa abrir seu coração. Ou doutrinas que enfatizam o homem como detentor dessas chaves. Muitas teologias encontradas hoje em dia, amados, parece que esse aprisco permanece com a porta aberta, sem ninguém. Entra quem quer, sai quem quer, a hora que quer e a qualquer momento. O texto não diz isso, irmãos. É claro aqui que Cristo está se referindo à entrada do reino, à salvação eterna. E o único caminho é por Ele mesmo. Somente pela fé em Cristo é que podemos adentrar neste aprisco. Cristo é a porta de entrada sobre aquilo que está no seu domínio. Como Cristo declara haver certa semelhança entre a igreja e Israel, o Israel de Deus, como Gálatas 6,16, que se refere à igreja, e um aprisco no qual Deus congrega todo o seu povo, assim ele se compara a uma porta, porque não existe outro ingresso na igreja, irmãos, senão por meio dele. Atos capítulo 2 diz que aqueles que iam crendo eram acrescentados aonde? Na igreja, amados. Logo, não existe uma ovelha de Cristo apartado da igreja dele. Em Atos capítulo 28, ele comprou essa igreja com o seu sangue. Igreja é meio de graça, a igreja é aprisco de Deus. Nós cantamos aqui que, segundo as palavras de Davi, eu amo a sua habitação. Nós não podemos, amados, negligenciar esse meio de graça. Nós temos que entender, se eu passei por essa porta que é Cristo, aonde que eu estou? Eu estou no seu aprisco, estou sob os seus cuidados. E o que Ele disponibilizou para nós, amados? Aonde que tem outras ovelhas congregando no mesmo lugar? Na sua igreja. E Ele diz, aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outra parte. Ou seja, pessoas que evitam a porta. O Senhor Jesus Cristo é a porta. Ou seja, não criam nele, não foram escolhidos por ele. E obtiveram seus próprios meios. Mediante ameaças, expulsão da sinagoga, queriam privar de Jesus e seus discípulos, invalidar a pessoa de Cristo. Portanto, eles eram ladrões, salteadores. Vocês lembram por que os pais deste ex-cego deram uma resposta favorável a eles? Por medo. Eles impunham medo.
ver Cristo. Hoje eu preguei, amados, o capítulo 11. Veja o verso 47 do capítulo 11. Os mesmos líderes em Jerusalém. Então reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus em conselho, dizendo: o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Eles estavam preocupados com o número dos seus seguidores. Estavam preocupados com o prestígio que Cristo estava adquirindo. Eles tinham, amados, inveja de Cristo. Eles tinham medo da sua popularidade, definhar. Amados, esses falsos pastores, eles tentavam adquirir as suas ovelhas, que não são ovelhas, mas por meio de imposições, medo, sobem por outra parte. Portanto, eles eram ladrões e salteadores. Esses não passaram pela porta estreita, que poucos encontram. Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, Cristo diz que poucos encontram essa porta estreita. Amados, nós devemos olhar que esta porta é um crivo, é uma maneira de selecionar. Isto estabelece um crivo para quem denominamos pastores ou passamos a ouvi-los. Porque, amados, a porta não sou eu. A porta não é nenhum pastor. Mas qual que é a minha função? Eu chegar para vocês através da palavra de Deus e falar: lá está a porta. É por ali que se entra. É ali. Não sou eu, mas é ali. E como eu faço isso, irmãos? Através da fidelidade às Escrituras, falando o que ele falou, ensinando o que ele ensinou. Por isso a pregação expositiva, irmãos, tem perdido espaço nos púlpitos. Por quê? Porque é algo que exige fidelidade ao texto, irmãos. É algo que prende a sua atenção no que fala exclusivamente aqui. E isso é o caminho, é a luz para os nossos pés. Veja só. Para que através disso, irmãos, possamos encontrar a porta do aprisco. E esse é o nosso crivo, a palavra. Pois tudo se relaciona à doutrina. Porque visto que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Colossenses 2, verso 3. Aquele que se desvia dele, tomando outros caminhos, não se mantém na estrada e nem entra pela porta. Muitos não gostam, falam doutrina. Irmãos, doutrina é tudo. Nós cantamos doutrina. Nós falamos de doutrina. A doutrina é o que te encaminha para a porta verdadeira. A palavra de Deus, porque a palavra contém doutrina. Agora, quando você está numa igreja e se depara com falsas doutrinas, você claramente sabe, porque Cristo diz que as suas ovelhas conhecem sua voz. Você sabe que aquilo não está apontando para a porta. O que eu estou fazendo ali, irmãos? O que eu estou fazendo ali? Se não aponta para a porta, aponta para onde? Qual é o contrário do aprisco? Ele diz aqui, salteadores e ladrões. Imagina se o ex-cego ficasse na sinagoga. Essa excomunhão do ex-cego foi milagrosa, foi benéfica. Essa excomunhão aqui, não devemos temer. Nós não devemos temer. Ser excomungado de uma igreja onde não se prega Cristo é um favor que estamos recebendo. Um favor. Porque aquilo só te afasta do verdadeiro caminho. Não te alimenta aquele aprisco, porque aquele aprisco não é do bom pastor. E Cristo, é claro, ele denomina essas pessoas de ladrões, salteadores. Vamos analisar essas duas palavras? Um ladrão, todos nós sabemos, é aquele que rouba a propriedade alheia. Ele toma posse. Um salteador é alguém que recorre à violência para a obtenção de bens cobiçados. Esses são salteadores. Não procurariam entrar pela porta, pois ela estaria trancada e tinha que ser aberta.
por uma chave. Segundo, ela era guardada por um porteiro. Então não tinha como eles chegar gentilmente, entrar e sair. Ou eles tinham que pular, eles tinham que obter outros meios, optar por outros meios para poder ter acesso. Portanto, um homem que quisesse entrar, teria de subir para outro lugar, irmãos. Assim também os líderes religiosos, hostis a Jesus, estavam tentando ilegalmente ganhar o domínio sobre o povo de Israel. Ilegalmente. Pastores que utilizam de todos os meios para ter as cadeiras cheias. Mesmo que isso signifique negociar o princípio das Escrituras. Amados, eu não falo isso porque eu sou suspeito para poder falar também. Hoje pela manhã, eu preguei para 5, 6 pessoas numa igreja. E não tem problema nenhum quanto a isso. Nenhum. Mas eu tenho certeza, se a gente quisesse ver essas cadeiras cheias, irmãos, era só a gente mudar o método. Era só mudar o método. Só que, a gente nem aqui mais estaria, você pode ter certeza. Que em 2 anos, a Isadora nem quer mais pessoas, né? Fala, não, vamos fechar só a gente aqui, né? Ela fala. Mas, irmãos, a fidelidade à palavra, o bom pastoreio de Cristo, ela tem um preço. Ela tem um preço. E não vai ser obtendo outros métodos. Porque, amados, nós temos que sempre ter a fidelidade de querer apontar para Ele. Sempre, irmãos. Sempre. E uma lição para todos nós é que deveríamos fugir desses que não nos aproximam de Cristo. Quem é que gosta de estar perto de ladrão? Na minha infância eu tinha um amigo que ele mexia com os negócios errados. E minha mãe sempre falava, toma cuidado com fulano. Mas vira e mexe, nós estávamos na esquina, conversando, como era hábito, na época, e ele vinha. Eu já ficava com medo. Medo do quê? Da polícia bater e levar eu junto. Ladrão e salteador, ninguém quer estar perto, irmãos. Devemos fugir de ladrões. Devemos fugir de salteadores. Como fugiríamos dos lobos e dos ladrões, irmãos? Não devemos formar e nem manter comunhão com qualquer sociedade, senão com aquela que harmoniza com a fé pura do Evangelho. Por essa razão, Cristo exorta seus discípulos a se separarem da multidão incrédula de toda a nação. Consagração. Não se deixar governar por sacerdotes ímpios. Estou lendo Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que recebeu visões na Babilônia. E as visões dele eram justamente atacando os líderes, os falsos sacerdotes. E declarações fortíssimas, como vimos em Zacarias, por exemplo. Furarei os olhos deles. Ai dos pastores, irmãos. A gente prega muito sobre condenação, mas ai daqueles que manuseiam a palavra de Deus. Se existe uma espada no seu pescoço, no pastor existe 2. Não é dupla honra? E quem muito é dado é muito é cobrado? Imagine o juízo de um falso pastor. Imagine o juízo de um ladrão, de um salteador. Isso é falta de temor. Irmãos, quando eu preparo um sermão, quando eu venho trazer algo para os irmãos, a minha oração, Deus, me mantenha fiel à sua palavra. Eu temo, irmãos, eu temo a Deus, porque eu sei que isso aqui é algo muito, muito, muito sério. Não devemos ter comunhão com esses, irmãos. Não se deixar governar por esses sacerdotes ímpios. E não permitir que se imponham com títulos soberbos e fúteis. Mateus 16, verso 6, Cristo alertou os seus discípulos. Cuidado com o fermento desses. Olha só. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado!
Igrejas hereges, irmãos, paulatinamente eles ficam pregando heresias. Daqui a pouco, sabe que você vira um herege. Daqui a pouco o que é errado se transformou em certo. E aquilo fica incutido em você. Como eu tenho diversos irmãos que vieram de outras igrejas aqui. O quão difícil é para abandonar essas raízes, irmãos, do pentecostalismo. E principalmente esses são aqueles que impõem dogmas heréticos na sua cabeça. Oh, se você fizer, oh, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E não respeita nada da fidelidade das Escrituras, não sabe nem o que se trata. Mas a pessoa fica com medo. E se existe uma forma de controlar as pessoas, irmãos, é por medo. Vocês viram isso na pandemia. Coloque medo na sociedade que você domina a sociedade. Você faz o que você quiser. Você ganha dinheiro. Você controla ela. Você manda entrar, manda sair. Na base do medo. Desses devemos correr. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta. A porta é o próprio Cristo, o que foi receber o excomungado, o ex-cego. Em seus braços, vemos isso no verso 35. Jesus ouviu o que haviam expulsado e, achando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? A pergunta é no verso 35. Ele é a porta estreita. Uma porta tem sua finalidade. Para que serve a porta na sua casa? Para você receber pessoas. Imaginou se fizesse uma parede? Quem entrar lá? Você não ia conseguir nem sair. Uma porta tem uma finalidade. Cristo, ele se denomina aqui como uma porta. Como que eu entro no céu? Por ele. Como é que ele tira? O crivo. Como é que é a escolha? Quem é o juiz? Cristo. Por isso que ele é a porta. Entenderam, irmãos? É ele que fala: você não. Apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. Mateus capítulo 7. Você sim, você eu conheço. Entra. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele tem o direito, a autoridade, tanto de receber quanto de expulsar. Se alguém bater na sua porta, eu quero entrar. Não, aqui você não entra. Você não faz isso? Quem entra na sua casa? Só quem você convida. E você acha que no céu vai ser diferente? Você acha que no céu vai ser diferente? Por que as pessoas acham que as portas do céu estão abertas, irmãos? É a casa da Maria Joana. Qualquer um entra. Por que as pessoas pensam isso? O texto é muito bem claro, irmãos. Não é qualquer um que entra. Quem entra? Quem ele quer. Soberanamente. Soberano. Assim como o seu sacrifício vicário. É o meio pelo qual entramos ou saímos da sua presença. E ele diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Além da porta, ele é o próprio pastor. Assim como ele é o próprio sacrifício, como também ele é o sumo sacerdote, função dupla. Assim ele se denomina como a porta e o pastor das ovelhas. Assim como sua função mediadora, ele é o sacrifício e o sacerdote. Mas quando olhamos para os seus ofícios como mediador, entendemos que ele é quem cuida, ensinando como profeta, apaziguando como sacerdote e cuidando e protegendo como rei. As três mediações de Cristo. Os três ofícios. Verso 3. A este, ele diz: o porteiro abre e as ovelhas, presta atenção, ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quantos viram o vídeo que eu mandei no grupo? 2 pessoas. Vejam o vídeo, irmãos. Cristo não utilizou a linguagem, a figura da ovelha à toa. A ovelha, ela tem certas características. Você sabia que uma ovelha, quando no batedouro, ela não grita? A ovelha é um animal totalmente dócil. É um animal totalmente submisso, humilde, fiel. Você vai ver no vídeo 3 pessoas
chamando com um som parecido com o que o pastor fazia. Fazia um barulhinho lá e as ovelhas, né? Ninguém, não mexia uma. 3 pessoas. Tentava, aí ele fala, tenta de novo. Nada. Mas quando o pastor fazia o barulho, você vê lá no fundo, assim, longe, elas já levantando a orelhinha, já olhando para ele. Daqui a pouco vem aquele monte de ovelha. A ovelha está sendo aqui simbolizada como os eleitos de Deus. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Podemos imaginar isso da seguinte forma: durante a noite o porteiro ficava com as ovelhas, cuidando como pastor. Então de manhã, quando ouve sua voz, ele abre a porta, as ovelhas também imediatamente reconhecem a voz do seu próprio pastor. Elas não apenas escutam, mas ouvem, porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. E isso está na classe do entendimento, tá? A diferença. Elas obedecem. Se um outro pastor chegar para a sua ovelha e falar, ô, sai daí, ela nem se mexe. Ela não obedece. Agora, se for a sua, aí ela obedece. Isso é verdade com relação às ovelhas, os animais, literalmente falando. Irmãos, estudem as características da ovelha, que você pode aprender muita coisa. A este o porteiro abre. Como vimos, ele é tanto o pastor quanto a porta. Correto? Ninguém passará sem o seu consentimento e vontade. Por quê? Porque ele é rei. O único meio desses falsos pastores e discípulos entrarem é pulando. Ou seja, por seus próprios meios. Mas isso é uma tentativa totalmente frustrada pelo que se segue. Sabe por que é frustrada? Por mais que pulem, irmãos. Senhor, devemos tirar o joio do meio do trigo? Deixa crescer. É uma tentativa frustrada. É uma tentativa sem finalidade alguma. Por quê? As ovelhas ouvem a sua voz. Ouvir, aqui, vem do grego akouo, que significa estar dotado com a faculdade de ouvir, não surdo, prestar atenção. Olha só, considerar o que está ou tem sido dito, entender, perceber com o sentido o que é dito, entender. João está dizendo que as ovelhas entendem, conseguem perceber a voz daquele que é o pastor. Amados, isso vai além de apenas escutar. Certamente isso se aplica aos criadouros de ovelha. Elas somente respondem ao seu criador e o seu pastor. Por que a tentativa desses que pulam é frustrada? Porque quando Cristo falar, eles não vão entender. E eles vão ver uns caminhando na direção do pastor e outros meio perdidos. Sabe aquele aluno que ficava só bagunçando na sala? Aí quando tinha que fazer, ele, o que tem que fazer aí? É exatamente isso. Na igreja, irmãos, tem pessoas e pessoas, queridos. Pessoas que já entendem, têm contato com a palavra de Deus, ouvem a voz do seu pastor. Com essas, pouco trabalho eu tenho. Agora tem aquelas que é um pouco mais debilitada, que você tem que cuidar, tem mais carinho, tem que ter mais atenção. Agora tem umas, irmãos, que você pode falar. Mas está aqui, querido. Não, fala de novo. Fala de novo. Não entende. Nessa igreja já teve 2 processos disciplinares. Nas 2 vezes, 2 pessoas correram do processo disciplinar. Saíram. Não passou 2 dias. Não, deixa quieto, nem precisa, eu vou sair. Foram embora. Irmãos, é muito mais fácil correr do problema. É muito mais fácil se deparar com o texto. Como se na sua casa, quando você abrisse a Bíblia, ou abrir, se é que abre, né? Você não vai se deparar com o texto?
Mas tem muitos que pula. Não, isso não. Porque isso fala diretamente comigo, isso fala quem eu sou. Amado, se você tem problema com as Escrituras, o problema não está na Escritura não, o problema está em você. Está no seu coração. Isso aqui é reto. Isso aqui é a voz do pastor. Isso aqui é o que nos direciona. Isso aqui é o que nos alimenta. Isso aqui é tudo para nós. Eu devo me debruçar nisso, me sujeitar a isso, porque uma ovelha se sujeita. Uma ligação estreita, considero isso como uma referência ao consenso mútuo da fé. Porque o discípulo e o mestre se acham intimamente unidos pelo Espírito de Deus. De modo que o mestre vai adiante e o discípulo segue sua voz. Segue após ele. Há alguns que pensam que aqui se denota o conhecimento íntimo que cada pastor deve manter com cada membro. Mas não, irmãos. Nós estamos falando do bom pastor aqui. Nós estamos falando de Cristo. E o que nos une a Cristo? Como vimos na IBD, Ele, o Pai, habita em nós através de quem? Do Espírito Santo. Então como que eu vou ter uma conduta que é contrária ao do meu bom pastor, sendo que o Espírito Santo me conecta a Ele e me molda a Ele? É contradizente. Você pode ter os seus momentos de rebeldia, de dificuldade, certamente todos nós pecamos. Mas qual que é a tratativa do Espírito Santo com o seu pecado? O que ele te fala toda vez que você cai no mesmo erro? Sabe por que ele faz isso? Porque tem uma voz que você deve ouvir. E essa voz é de Cristo. Agora, você mostra e a pessoa rejeita, não quer? Essa não ouve a voz de Cristo. Infelizmente não ouve. E diz o texto, e chama pelo nome as suas ovelhas. Exatamente como um pastor oriental que trata seus animais diariamente. Então também, e de fato muitos ainda agem dessa forma, colocam nomes nas suas ovelhas. Jesus, o bom pastor, tem um conhecimento íntimo e pessoal de todas aquelas que ele pretende salvar, porque eles são seus. O que ele diz lá em Mateus 7? Apartai-vos de mim, não vos conheço. O que ele diz das ovelhas? Conheço. E conheço pelo nome. Conheço pelo nome. O que isso nos demonstra? Um relacionamento próximo. Um relacionamento com Cristo entre ovelha e pastor, que não é algo aleatório, não é algo subjetivo, não é algo solto no ar. Não, meu querido. Uma ovelha de Cristo, ela é conhecida pelo seu pastor pelo nome. E ela conhece sua voz. Apocalipse 13, verso 8, ele diz algo interessante. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quem que foi escrito no livro da vida? Os que não adorarão a besta? Os que tiveram os nomes escritos no livro da vida. Será que esse nome é conhecido? Será que Jesus te conhece? Jesus conhece aqueles que são seus irmãos. E o texto continua, ele diz, e traz para fora. E da mesma forma que o pastor leva as ovelhas para fora do aprisco, também o pastor meigo, amoroso, Jesus, reúne seu rebanho e o leva para fora do aprisco de Israel. Por conhecerem sua voz, saem e são direcionadas por ele. Podemos entender como o chamado eficaz e a obediência. O chamado eficaz que estamos estudando aqui na IBD, quando ele chama, como é que acontece? É irresistível. Transforma, muda, a sua visão de mundo é totalmente transformada, as suas disposições do coração são totalmente trabalhadas por ele, e quando você olha para o seu bom pastor, você enxerga todas as suas virtudes, todo o seu amor, todo o seu cuidado, e o que você faz? Você se rende.
você confia, você passa a amá-lo, coisa que você não tinha condição, porque você não tinha visão de quem ele era. E aí esse relacionamento começa cada vez mais a ser próximo, ser íntimo. Ele te chama pelo nome, você ouve, você entende, você obedece. Essa é a figura de uma ovelha, irmão. Uma alusão também a Números temos aqui. A referência ao pastor que guia suas ovelhas, até conduzir para fora todas que lhe pertencem, e que vai adiante delas, é possivelmente um texto tipológico de Cristo, que é encontrado em Números. Neste texto, Moisés ora por alguém futuro, que conduzirá o povo de Deus e não os deixará perdido. Números 27, versos 16 e 17. Veja, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. E nós sabemos que na continuação do texto, quem foi levantado foi Josué. Mas vocês já foram ver o que significa o nome Josué? A transliteração do hebraico para o grego, como é que fica Josué? Jesus, irmãos. O versículo seguinte de Números menciona Josué, que significa Yahvé salva. Ou Yahvé é salvação. Na transliteração fica Iesous, para o grego. E na forma latina veio o tal famoso Jesus. Que todo mundo fala, não tem nem J no hebraico, como é que vai fazer isso, não sei o quê. Aí ficam criando doutrinas, né? Você me mandou aquele dia lá. Além disso, a saída de Israel do Egito é retratada por vezes como rebanho conduzido por seu pastor. A literatura profética do Antigo Testamento esboça essa libertação. Salmo 77, verso 20, veja, um rebanho conduzido. Guiastes o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Miqueias 2, verso 12 e 13. Olha quantas alusões, irmãos. Miqueias 2, 12 e 13. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó, sim, vou reunir os remanescentes de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Amados, isso tudo aqui é fator comum para os opositores de Cristo, a quem ele está falando. Eles conheciam todas essas passagens. Salmos eram cantados nas sinagogas, irmãos. Ao mesmo tempo que Cristo está trazendo uma repreensão, eu também consigo facilmente enxergar mais aqui uma oportunidade para mostrar para eles quem é o pastor verdadeiro. Isso demonstra o caráter bondoso de Cristo, o amor pelos homens. Verso 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Quando tira para fora as suas ovelhas, ou seja, o pastor retorna todas as manhãs no aprisco que é fechado, e também Jesus está constantemente reunindo suas ovelhas. O que ele faz conosco? Nos tira para fora do paganismo, das trevas. Somos transportados, retirados de um reino de trevas para um reino de luz. É isso que o bom pastor faz, irmãos. Ele nos tira das amarras do pecado, da escravidão, e nos coloca na liberdade em Cristo. Os tira para fora. Amados, ele está constantemente reunindo suas ovelhas. Somente as ovelhas que lhes corresponde responderiam ao seu chamado e sairiam para fora. As outras, que pertencem a outros pastores, não lhe dariam atenção. O pastor, Jesus, faz sair todas as suas ovelhas, ele vence todas as objeções delas. De modo algum, qualquer que lhe pertencesse, não era deixada para trás, irmãos. Todas as suas ovelhas ele trabalha, ele convence. E não só as tira para fora, diz aqui o texto
que ele vai adiante delas. O pastor, depois de ter feito sair as dele, ele vai à frente delas, e as ovelhas o seguem. Esse é o costume no Oriente, irmãos. Em outros lugares, os pastores vão atrás, e vai tocando as ovelhas. De imediato, vemos que o costume oriental é o que melhor ilustra a relação entre Cristo e os seus discípulos. Porque Jesus lidera. Jesus, ele não induz. Ele mostra o caminho. Somos conformados a ele. Então, ele nos mostra o caminho. Devemos andar nas pegadas de Cristo. Devemos ver como ele é. Ter a mente de Cristo. Ter o comportamento de Cristo. O aroma de Cristo. Tudo se baseia na liderança dele. No governo dele. Na bondade, na misericórdia, em todos os atributos dele, irmãos. Ele vai à frente e as ovelhas o seguem, irmãos. Esse texto é tão claro, porque ilustra para nós aqui uma atitude de obediência a Cristo, de conformação a Cristo. Amados, devemos ter essa mansidão de olhar para o nosso Senhor e querer ser trabalhado e ter essa vontade, essa disposição de ser como Ele. Por quê? Além de ouvir a sua voz, conhecem a sua voz. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A pergunta que eu te faço, amado: você tem ouvido a voz de Cristo? Você tem entendido, você tem seguido a Ele? Muitas pessoas caminham o contrário de Cristo, irmãos. Isso não é conversão. Isso não é ovelha, isso não é pastoreio, isso não tem nada a ver em estar no aprisco, andar na direção oposta, não ter compromisso com a sua palavra, não querer ouvir a sua palavra. Isso não tem nada a ver com ele, irmãos. O texto é muito claro, querido. Você ouve a sua voz, você tem desejo por ele, você contempla a cruz, você olha para os seus pecados e fala: Cristo, tira isso de mim, trabalhe dentro de mim, porque eu preciso ser liderado, eu estou te seguindo, você está indo adiante, eu estou indo atrás de você. Qual tem sido a nossa atitude, amados? Como temos vivido? Este é o espírito de discernimento, pelo qual os eleitos discriminam entre a verdade de Deus e as falsas invenções dos homens. Amados, eu sei muito bem aquilo que me conforma a Cristo, e você também sabe o que não te conforma. Você sabe quando você ouve um sermão, se você realmente é uma ovelha de Cristo, se aquilo ali trabalha no seu interior para te conformar a Ele. Se isso acontece, você está ouvindo a voz de Cristo. Agora, as falsas invenções do homem te faz ser semelhante ao homem. Te faz atender às suas próprias concupiscências. Te faz atender aquilo que você deseja, que você almeja, os seus objetivos, e não o objetivo de Cristo. Portanto, as ovelhas de Cristo, com o conhecimento da verdade, elas andam, elas avançam, e seguem com um ardente desejo de obedecer, irmãos. Amados, eu não estou falando que você vai ser uma ovelha perfeita, mas você vai sempre ter, como eleito de Deus, um desejo ardente de obedecer. De modo que não só entendem o que é verdadeiro, mas recebem com efusivo afeto. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Aqui as coisas começam a ficar apertadas. Antes fugirão dele. Lembra que eu falei que devemos fugir dos salteadores? Dos ladrões? Fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
De modo, você percebe a ênfase? De modo nenhum, absoluto, conclusivo, seguirão o estranho. Pastor, você acredita na conversão de pessoas em igrejas heréticas? Acredito segundo o chamado eficaz de Deus, não segundo uma pregação herética. Porque falsas pregações geram falsos arrependimentos e falsas conversões. Mas acredito, se a pessoa tiver com a palavra, o chamado eficaz pode ocorrer. Mas e depois disso? O que o senhor acredita? Eu acredito que Deus vai trabalhar naquela pessoa e com o Espírito Santo ela vai ter o discernimento para saber se aquilo realmente é verdade, se estão falando ou não. E ela conhece a voz do seu pastor. E ela, segundo o texto, não o que eu acho, segundo o texto, de modo nenhum seguirão o estranho. Ponto final. Porque hoje nós temos um ecumenismo tão grande. Fala, nosso irmão. Não é nosso irmão, não. Cuidado, vai devagar. Tem algumas cercas que nos definem. Por isso temos confissão de fé aqui nessa igreja. Temos algumas cercas que nos definem. Então, amados, o que eu sei de um verdadeiro eleito de Deus é o que está diante dos nossos olhos. De modo nenhum, observe a negativa enfática, as ovelhas seguirão a voz de um estranho. Quando Jesus pensa no cuidado amoroso, sempre vigilante e fiel, que ele estende aos seus e deseja contrastar com o egoísmo dos fariseus que excluíram aquele ex-servo, que sempre estão buscando promover a glória de si mesmos e roubar... Irmãos, eu já vi pregadores que antes de começar a pregação, você já deve ter visto isso, fala do currículo dele. Já viram isso? Qual que é a ideia? Ele está querendo conduzir as ovelhas para onde? Como se os títulos tivessem algum valor diante do agir sobrenatural de Deus na conversão de um indivíduo. Amados, eu conheço pessoas que não têm nenhum fundamental completo, mas têm uma vida piedosa, temente a Deus, não é enganada, tá bom? Você pensa, isso aí não tem muita instrução, vai ser enganado. Negativo. Falei já que você falou, pastor, eu vivi anos nessa igreja, mas eu nunca segui essa pessoa. Eu nunca concordei. Eu não era alimentada, mas eu não tinha para onde ir, não tinha outra igreja para onde eu ir. As minhas buscas eram em casa, ouvindo pregações, lendo a palavra. Aí você olha para a vida da pessoa, uma vida temente a Deus. Amados, de modo nenhum seguirão o estranho. Não seguirão aqueles que promovem a glória de si mesmos e roubam os seguidores. Exatamente o que os fariseus queriam. Ele se denomina o bom pastor e os denomina de ladrões e salteadores. Ele chama de estranho, correto? O texto aqui. O texto, no grego, a palavra estranho é a palavra alótrios, que significa pertencente a outro. Estrangeiro, estranho, que não é da família. O que nós estudamos em Hebreus aqui? Que o mesmo que santifica e aqueles que são santificados são de um. São da mesma massa, são da mesma família. Herdeiros. Cristo nos chama de irmãos. A palavra estranha aqui é aqueles que não são da família. Forasteiro, inimigo. Porém, quando ele se reflete no conhecimento íntimo que tem de cada um dos seus discípulos e deseja contrastar com a ignorância que vimos aqui destes fariseus expulsando o ex-cego. E o texto diz, antes fugirão dele. Os verdadeiros crentes nunca irão abandonar a Cristo, irmãos. Põe um negócio na sua cabeça. Os verdadeiros seguidores de Cristo nunca abandonarão Ele. Isso é a doutrina que chamamos perseverança dos santos. O bom pastor. Nunca iremos abandonar o bom pastor para seguir falsos pastores. Os verdadeiros crentes reconhecem a verdade revelada por Deus e rejeitam o erro. Rejeitam o erro.
porque não conhecem a voz dos estranhos. Uma ovelha verdadeira não segue um estranho, mesmo que ele se vista a roupa de pastor, né? Tem a Bíblia de pastor, tem o curso de pastor. Uma ovelha verdadeira, ela não segue esse estranho. O verdadeiro discípulo do Senhor não conhece e recusa conhecer a voz de estranhos, que vem a ele com uma filosofia estranha, com uma teologia estranha, com uma ética estranha, e portanto não o segue. Eu vejo muitas pessoas que você pergunta, sua igreja é uma igreja bíblica? De vez em quando sim. De vez em quando sim. Mas, e aí, meu querido? Então prega heresia lá e das bravas? Prega. E aí, meu querido? Mas ele é humano também, né? Ele pode ter alguns erros. As pessoas gostam de relativizar as coisas, irmãos. E quando o assunto é a eternidade e o futuro da minha alma, isso não tem negócio, meu querido. Isso não tem negócio. Não é algo que você coloca na mesa, ei, vamos ver o que a gente faz. Não é. Foco de modo nenhum. A negativa aqui é absoluta. Absoluta. 2 João, capítulo 1, verso 9 e 10. Estranhos devem ser tratados como estranhos. Esse texto é muito interessante. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. João diz, o mesmo autor deste evangelho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Eu já contei uma história para vocês de um pastor que foi pregar numa igreja em Portugal, e ele chegou, ninguém cumprimentou ele. E ele era o pregador daquela noite. Depois ele foi, pregou, tal. Aí depois todo mundo veio cumprimentar ele. Ele chegou para alguns irmãos e falou, por que vocês não me cumprimentaram no começo? Porque, meu querido pastor, se você pregasse algo que não trouxesse a glória para Cristo, se não fosse um ensino coerente com as Escrituras, a gente nem iria te cumprimentar. Da mesma forma que você entrou, você iria embora. Você fica cumprimentando herege? Você fica fazendo média? Você se senta na mesa? E aí, meu querido? Isso não sou eu que estou dizendo, não. É João. Aquele que não trouxer um ensino que conduza ao bom pastor, que seja coerente com um bom pastor, com o ensino verdadeiro das Escrituras, a palavra diz que você não deve nem cumprimentar. Se você pegar os livros de história do primeiro século, Eusébio de Cesareia, você vai ver João, e tinha um herege que não acreditava na divindade de Cristo. E ele entra para tomar banho num certo local, e antes de ele entrar, falam para ele, fulano está lá. Sabe o que ele faz? Vamos tomar banho no rio. Não pisava no mesmo quadrado que aquela pessoa. Leia, irmãos. E nós? Como agimos? Tem uns errinhos teológicos aqui ou ali, mas não tem problema, não tem problema. Afeta a mensagem da salvação, afeta o evangelho. Vocês viram aqui que o chamado eficaz para crianças, dependendo de onde você se mete, afeta diretamente o evangelho. As nossas doutrinas têm que ter equilíbrio, queridos. Nós temos que ter saúde naquilo que nós cremos. Você não pode pegar em um determinado ponto e destoar, mesmo que aquilo fira todos os outros pilares. Não, esse não é o caminho. Verso 6 e último. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Jesus disse esta parábola. O fato de ser uma parábola, ou como alguns teólogos defendem, como uma alegoria ou metáfora,
De qualquer forma, é evidente que Jesus agora desenhou, ilustrou, mostrou em termos práticos o que realmente é ser um verdadeiro seguidor seu. Demonstra o quanto eles eram cegos espirituais. Porque o texto diz, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Os judeus não entenderam a alegoria. Se conhecessem melhor o Antigo Testamento, eles não teriam sentido essa dificuldade. Quantos textos eu mostrei para os irmãos aqui do Antigo Testamento falando do pastoreio? Eles não teriam tido essa dificuldade. Entretanto, nem mesmo a ideia de separação, ou seja, ovelhas, deveria ter soado tão estranha. A reunião ou a eleição de um remanescente é ensinada em muitas passagens do Antigo Testamento. Mas para nós, o que fica? A dependência em Cristo. Ouvir a sua voz. Conhecer quem Ele é. Estar disposto a obedecer. Estar disposto a ter vontades pela sua palavra. Se você é esse, meu querido, esteja certo, você nunca será enganado. Nunca será enganado. Se possível, os enganaria, né? Mas não os engana. Porque quem conduz os eleitos é o bom pastor. Eu não sou o bom pastor, tá? Eu aponto para ele. Eu falo o caminhão, é por aqui, ó, segue. Ele está lá, está te esperando lá. Mas a nossa função, todos nós, que anunciamos o Evangelho, é apontar para Cristo. Solos Cristos, irmãos. Solo Cristos. Essa é a nossa fidelidade e esse é o nosso compromisso. Que Deus te abençoe.